Boa tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu de novo, professor Alcides para muito mais química, aqui no nosso canal. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente, ó, a Érica Zana, como sempre. Érica Zana Pancado, Gabriel também, ó. E aqui no IPTV, aqui é São Miguel da Baixa Grande, Campo Largo, Baixa Grande do Ribeiro, Coivara, Azul, Napoleão, Jacobina, Jerumenha, Pimenteiras, Uruçuí. Muito bem, pessoal, todo mundo conectado aqui. Juscelia, um abração pra você, boa tarde também. A Érica, como sempre, tá aqui. Ó, Érica, coração pra você também, mandou coração, mandar um pra você. Então, pessoal, ó, o pessoal que tá nos Polip TV, participando aqui no chat, eu quero ver vocês digitando aqui, tá certo? Coloque aqui pra mim, qualquer dúvida, qualquer coisa. Vou botar umas questõezinhas pra vocês fazerem também, viu? Então, gente, como eu falei para vocês, hoje nós vamos só finalizar aquelas questões da aula anterior, falar de mais algumas reações, e na próxima semana vai ter mais uma aulazinha. Aí nessa eu estou pensando o seguinte, nós vamos trabalhar as outras reações, adição, substituição, eliminação, tá? Então vamos seguindo. Bom, meu povo, olha aqui. A seguir está representada a estrutura do éster pelo flavor de abacaxi. Pessoal, antes de qualquer coisa, quando a questão fala em éster, para você saber qual é a resposta correta, faça uma divisãozinha bem aqui, ó, entre a carbonila e o oxigênio. Tá? Porque esse lado aqui é o do álcool. Então você faz o seguinte, você pega esse pedacinho do jeito que ele está aí e coloca um hidrogênio do lado, ó. E faz o desenho do mesmo jeito, tá? E esse lado aqui, ó, vem do ácido, pois se você pega o desenho do jeito que tá bem aí, ó, e coloca uma hidroxila. Simples assim. É dessa maneira que você descobre quais foram as substâncias que geraram esse éster. Claro, você vai lembrar que um éster é derivado de um ácido e de um álcool, e um ácido com 4 carbonos é o ácido butanoico, tá? E um álcool com 2 carbonos é o etanol. Show? Então, nesse caso, teremos como resposta, deixa eu ver, 1, 2, 3, cadê a outra letra? O etanol. Você sabendo aqui, ó. Letra A. Certo? Teremos letra A nessa primeira questão. Ó, como é que fica a reação? Esse daqui é o pedaço que vem do ácido e ali o pedaço que vem do álcool. Olha para o número de carbonos, fica facinho. Olha o ácido aqui, o ácido butanoico, e o álcool formado é o álcool etanol, formando também a água. E aqui está o butanoato de etila. Então tá toda a reaçãozinha montada bonitinho aí. Porque a hidroxila do ácido interage com hidrogênio do álcool, formando a molécula de água. Show? Tranquilinho aqui na terceira questão, bem simples, bem sussa. Vamos continuar fazendo. Questão 4. A 4 diz assim, ó. Qual o produto da reação entre o ácido propanoico e o etanol? Vamos montar. Ácido propanoico são 3 carbonos. Coloca carbonila com a hidroxila. Mais o álcool etílico. Certo? Álcool etílico, 2 carbonos. A hidroxila ataca este hidrogênio, formando a molécula de água, mas o éster. E o éster formado, ó, vai ter esse pedaço que é derivado do ácido e o outro pedaço derivado do álcool. E na hora de dar o nome, vamos só contar o número de carbonos. 1, 2, 3. 1, 2. Se são 3, é o propanoato. E 2 carbonos ali do lado do álcool, colocamos etila,
que é a nomenclatura de um éster, a gente pega o lado derivado do ácido, coloca o termo ato e o derivado do álcool e bota ila. Por isso que fica propanoato de etila, letra B. Sussa demais. Só relembrando que ontem a gente falou dessa reação, né? Reação de esterificação, reação de saponificação, tá? Então, ó. E essa daqui? Acabei de fazer 2 questões envolvendo reação de éster. Agora, ó, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Campo Largo, Coivaras, Hugo Napoleão, Jeromém e Uruçuí. Bora todo mundo comigo aqui. Vocês vão colocar aqui no chat agora. Vou dar um tempinho, eu quero a resposta, tá? Raciocínio parecido com as 2 anteriores. Pensa um pouquinho. E pessoal no YouTube, joga pra mim aí. Vamos lá, Júnior. Tempo. Boa tarde, pessoal de Campinas. Botou uma mensagem aí pra gente. E qual é a letra? A Érica já botou ali. Érica Zona ligeira. Ó. Etanoato et são 2. De etila continua com 2. Então, é só você lembrar o seguinte. O lado que vem do álcool é este aqui. Certo? Então você só pega um pedacinho e coloca a hidroxila. E álcool com 2 carbonos se chama etanol, letra D. Beleza? Sussa demais, muito bem, minha amiga Érica, como sempre, detonando. Ó, 6ª questão. Deixa eu passar bem aqui para as alternativas. É aquela pergunta, né? Sobre o detergente. O detergente é uma substância anfifílica? Sim, anfifílico, meu povo, para quem não lembra, é que possui o quê? Polo, polar e apolar. Micela é a parte do detergente, tá bom? Aonde ocorre a interação com a água. Oxigênio é molécula polar com ligação do tipo sigma e pi, correto. E a espuma é um coloide também. Então, exatamente, agora que eu percebi, Érica, deve ter sido um errinho aqui no slide. Então, ó, as 4 aqui são verdadeiras, por isso que é letra C. Essa questão deve ter misturado, que ela estava no slide de ontem. Ó, reação de saponificação assinale a alternativa correta. Gente, de todas aqui,
Resposta correta, letra C. Deixa eu explicar por quê. A letra C diz o seguinte, ó. Sais de ácido graxo são chamados de sabões, tá? Porque são derivados da reação de saponificação que deve ocorrer entre um óleo e uma gordura na presença de uma base forte. Então, de novo, toda vez que você tem um óleo ou uma gordura reagindo na presença de uma base forte, certo? Você tem uma base forte. Essa base forte vai gerar a reação de saponificação. Não se esqueçam que a reação de saponificação pode ocorrer também com o hidróxido de potássio. Mas aí esse sabão já vai ser um pouco mais macio, tá? Tendendo mais para o lado líquido, tá bom? Sólido vão ser os sabões feitos de soda cáustica, tá certo? Bom, oitava. A oitava tem o seguinte, essa daqui é boa. Só que ela é das questões difíceis. Essa daqui é um pouquinho mais difícil. Deixa eu refletir se eu boto para vocês. Não, eu vou botar porque a próxima é subjetiva. Aí como a próxima é subjetiva, essa daqui eu vou deixar para vocês. Vamos lá. Essa daqui é mais complicadinha. Porque vocês estão vendo que tem uns detalhezinhos lá em cima, né? Ó. Então, tentem aí. Olha para as estruturas que estão enunciadas, para responder com calma. 2 minutos. De volta. Cadê pessoal do IPTV? Vamos pra cima. Eu quero que vocês coloquem aqui também, viu? Vou ficar cobrando. Minha amiga Érica botou letra B. Vamos ver aqui, ó. Sabões são sais de ácido graxo, correto? Como o estearato de sódio, ao passo que detergentes são sais de sódio de álcools sulfatados de longa cadeia, como lauril sulfato de sódio. Aí botou a fórmula aí. A água dura que contém cátions de cálcio e magnésio reage com o sabão, formando sabões insolúveis. Entretanto, forma sais solúveis com os detergentes. Analisando essas informações e seus conhecimentos, não podemos afirmar, ele quer a errada. Que é o que é chatinho nesse tipo de questão, tá? Porque você tem que ter certeza de cada alternativa. Olha a letra A. Os detergentes e sabões contêm uma parte polar e uma parte apolar? Isso aí está correto, viu, gente? Uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, tá? De novo,
tanto os detergentes como os sabões são anfifílicos, tá certo? Anfifílico significa ter uma parte hidrofílica e uma hidrofóbica. Um pedaço que interage com a água e o outro que vai interagir com as gorduras. Pois é, você marcou a letra B, está correta. Ó, letra B. Em água dura, há necessidade de mais sabão para produzir espuma do que em água de menor dureza. Gente, como a questão falou, água dura é uma água que possui grande quantidade de cálcio e magnésio. E o cálcio e o magnésio, ele atrapalha demais a formação de espuma nos sabões sólidos, sabões feitos à base de soda cáustica, por exemplo. Então, você percebe que você tem que fazer muito mais esforço, tem que esfregar bastante para produzir e pouca espuma é produzida. Quer dizer, a eficiência de um sabão comum, tá? O sabão feito de ácido graxo e soda cáustica é muito reduzida na água dura, tá bom? Mas o detergente não. O detergente na água dura ele não vai ter problema, porque ele tem o ácido sulfônico como base, né? Como base da sua interação com o metal. Aí o detergente já não vai ter esse problema, ok? Aí letra C tem: o estereato de sódio é um sabão proveniente da saponificação de um óleo, ou seja, de um ácido graxo. Gente, deixa eu ver uma coisinha bem aqui. Olha um detalhe aqui, ó. O estereato de sódio tem 17 carbonos e 35 hidrogênios. Meu povo, ele é saturado, ele não é insaturado. E aqui, ó, tá dizendo que é saturado. Como é que eu faço para saber se é saturado, professor? Você olha o número de carbonos, multiplica por 2, ó, 17 vezes 2, 34, mais 2, 36. Mas ali tem 35 por quê? Tá correto porque sempre vai ficar um número ímpar bem ali, porque ele está colocando que o último carbono ele vai ter 3 hidrogênios e os que estão na cadeia vão ter 2, tá? Por isso que vai dar 35. Então, quando a gente faz a contagenzinha ali dos carbonos e dos hidrogênios, dá para ver que o estereato de sódio ele é um sabão saturado, tá? Ou seja, ele não veio de um óleo, ele veio de uma gordura. Então, a resposta é a letra C. Essa aqui está errada. Está errada porque está dizendo que é insaturado e, na verdade, o estereato ele é saturado. Já a letra D, Érica, que você botou, deixa eu ver. Lauril sulfato de sódio pode ser preparado a partir de um álcool de 12 carbonos. Bora dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui tem 11 carbonos e aqui tem 1, ó. Opa, beleza, tá correto até agora. Com ácido sulfúrico também, porque tem um íon sulfônico aqui, ó. Então, beleza. Seguindo a neutralização com hidróxido de sódio, também que tem um sódio aqui, ó. Então, na verdade, a letra D está correta. Essa questãozinha é um pouco mais... Eu botei ela de propósito. Ela é um pouco mais complicada que a gente tinha que fazer a análise da estrutura, né? De vez em quando tem que botar uma questãozinha mais complicadinha para a gente observar os diferentes raciocínios, tá certo? Então aqui, ó, letra C. Bom, a nona. Como ocorre a remoção de sujeira gordurosa de roupas sujas ou de peças de louça engorduradas? Meu povo, um sabão, ele vai ter toda a sua estrutura e lá no final, esse grupozinho aqui, ó. Resumindo, você pega essa região e compara com essa região aqui, ó. Essa região é apolar e esta outra região é polar. Tá? O lado polar, ele vai interagir com a água. Ok?
a água vai interagir nesse lado. Porque a água é polar. Então, polar interage com polar. O lado apolar vai interagir com a gordura. Show? Porque a gordura tem muitos carbonos e cadeias orgânicas com muitos carbonos e poucos pontos polares costumam ser apolares, tá certo? Com isso, vamos lembrar de um detalhe: água e óleo não se dissolvem. Se misturam, né? Formam uma mistura heterogênea, mas não se dissolvem. Então, como pode um sabão ou detergente provocar a limpeza? Ele provoca porque é uma molécula longa e essa molécula de grande cadeia, uma ponta dela muito afastada da outra interage com um tipo de molécula, é como se estivesse separando as moléculas de uma não entrar em contato com a outra. É o que a gente chama de agente tensoativo, tensão superficial. Quando dois líquidos não se dissolvem, a tensão superficial entre eles provoca aquela separaçãozinha, ó. Aquela linhazinha de separação, aquele meniscozinho entre os líquidos. É devido à tensão superficial, que é a repulsão das moléculas de um líquido, um empurrando o outro. Aí cria aquela diferença. O que é que o detergente e o sabão faz? Ele interage com esses dois pontos, fazendo com que eles se dissolvam, entre aspas, porque vai formar uma micela. Tá? Vai formar a micela do detergente aqui, desse jeitinho aqui. Formar a micela. Aqui dentro vai ficar a gordura. Certo? A gordura aqui, né? O óleo. E fora as moléculas de água. Essa micela funciona como se fosse uma cadeia. Uma estrutura que isola pequenas partes de óleo da água. Assim a gente tem uma impressão de que houve uma dissolução, mas na verdade é uma substância que está provocando isso, que é o detergente ou sabão, que a gente chama de agente tensoativo ou surfactante. Show? Viu como é tranquilinho aqui? A nona, a explicação, não se esqueçam, tá? Vai haver a formação de uma micela. É o nome dessa estrutura, tá? Quem está no YouTube, aproveita para tirar uns prints e vamos seguindo. 10ª. Corresponde a uma reação de saponificação. Pessoal, uma saponificação, ela é baseada na reação entre o que, meu povo? Um éster e uma base forte. Tá? Ácido e álcool não. Ácido e base é uma neutralização, então aqui na 10ª é a letra B. Um ácido graxo, né? Reagindo com a base forte, forma a saponificação. Agora, cuidado, que se pingar um pouquinho de água aí, quando essa reação você tira a água e adiciona o álcool, é uma transesterificação, tá? Retira o álcool etílico e coloca água, aí vira uma saponificação. Reações parecidas, a gente altera somente um dos reagentes. E essa 11ª, tranquilinha, essa não pode errar não. Vamos lá. Qual é a alternativa correta dessa questão? Coloca aqui para mim no chat. Bora, pessoal. Pessoal de Campinas, que vocês falaram agora. Arrocha aí, qual a alternativa certa? Vamos lá, pessoal de Arumenha. 2 minutos.
E meu povo IPTV, vamos pra cima. Vocês estão devagar hoje. A Erika já botou ali letra D e tá certa. Por quê? O hidróxido de sódio é o nome da substância quando está em pureza analítica, que é quando é aquela que é utilizada em laboratório. Quando essa substância é utilizada no dia a dia, né? Aí o nome dela muda, porque ela vai vir com um pouco de impureza. Aí o nome vira soda cáustica. Amoníaco é o hidróxido de amônio, tá? É o NH4OH. Cal hidratada é o hidróxido de cálcio, certo? Leite de magnésio é o hidróxido de magnésio. E sílica é areia, óxido de silício, SiO2, tá? Então, no caso aqui, soda cáustica é que representa o nosso hidróxido de sódio. Show? Então vamos seguindo, vamos fazer mais. Olha essa questão 12, olha essa reaçãozinha aí. Na questão 12 tem o seguinte: marque a alternativa que apresenta a estrutura do éster obtido na reação acima. Bom, no caso, como é que a reação ocorre? Ó, essa hidroxila interage com aquele hidrogênio ali, certo? Formando a água. O que sobra é só unir. Esse oxigênio aqui, ó, vai se ligar naquele carbono. Então nós vamos procurar uma estrutura que tenha essa combinação aqui com essa, tá? Vamos procurar primeiro essa do lado esquerdo, do lado da carbonila. Do lado da carbonila tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A letra A serve. A letra B já não serve, ó, porque só tem 3 carbonos do lado da carbonila. A letra C, 1, 2, 3, 4, 5 serve. A letra D, 1, 2, 3, 4, 5 serve. 1, 2, 3, 4, 5, mas tem esse daqui, ó. A letra E não serve. Então a gente fica entre a letra a letra C e a letra D. O lado do oxigênio, ó, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E esse radical aqui no terceiro carbono. Tá? Um radical metil. A letra A já não serve, ó. Não tem radical aqui. Nem na letra C também tem radical. Opa! Mas tem um radical ali na letra D. Então a resposta da 11, ó. A 11 não, desculpa, a 12. É letra D de dado. Essa molécula aqui, ó. Você pode ver perfeitamente que na reação de esterificação, que é feita entre, deixa eu ver aqui, entre aquele ácido e aquele álcool, vai formar exatamente essa estrutura bem aí. Vocês viram? Eu somente observei o número de carbonos do lado da carbonila. Por quê? Porque esses que são derivados do ácido e o número de carbonos que o álcool tem. E olhei para o lado do oxigênio, que são esses carbonos que são derivados do álcool. Tá? Questão 12 aqui, ó. Sussa demais. Só na tranquilidade. Show? Agora com vocês. Essa não pode errar não, meu povo. Pessoal do IPTV, vamos lá. Quero todo mundo fazendo aí. Vamos? Coloca essa alternativa para mim. Qual é a alternativa? Me diga a letra.
Então vamos seguindo, gente. Olha aqui, nós temos um grupo ácido ou um grupo álcool e, claro, vai formar um éster, que é a substância que foi formada na reação letra A. Easy, 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 como diz a minha querida Érica. Olha aqui, 14. Os ésteres são compostos orgânicos que possuem odor agradável, característico de frutos e pode ser obtido através dos extratos de plantas. A figura apresenta as estruturas químicas de alguns ésteres de baixa massa molar que contribuem para os aromas de banana, abacaxi, pera e maçã, respectivamente. Visando o preparo de ésteres similares, que dá para fazer em laboratório bem facinho, essa reação é tranquilinha demais. Basta eu pegar um ácido carboxílico e um álcool. Letra A, na questão 14. Show? Deixa eu ver. Ah, tem esse detalhe, né? Ésteres e éteres, o nome é muito parecido mesmo. Mas aí o PAC, né, minha filha? Aí o PAC, ela às vezes dá uma... Ela fez uma correção muito boa recente, há uns anos atrás. Porque antigamente, quando a gente escrevia o nome, a gente colocava 2-propanol, ó. Na minha época de estudante, você botava a posição do... Era assim que escrevia. Aí ficava a dúvida. Oxe, são 2 propanóis? É 2 moléculas? Ou esse 2 é em relação ao quê? Aí agora... Eu ainda peguei essa época aí. Aí quando eu comecei a dar aula, mudou. O número tinha que vir na frente da função. Por isso que agora é propan 2-ol. Essa mudança aí eu gostei. Mas na minha época de estudante fazia diferente. Eita, eu entregando a minha idade aqui, ó. Dizendo que sou das antigas. Bom, reação de polimerização. Outro tipo de reação, pessoal, que ocorre na orgânica, fundamental, importantíssima, são a reação dos polímeros, tá? Pessoal do IPTV, essa parte é importante. Vou já dar um tempinho que eu preciso que vocês anotem esse ponto aí, para ficar tudo no caderninho bonitinho, ó. As reações de polimerização, elas podem ser de adição ou condensação. Mas lembrando que as reações de adição também podem ser feitas com monômeros diferentes. Às vezes a gente está mostrando alguns exemplos, né? Como a maioria dos polímeros de adição usa somente um monômero, aí fica aquela impressão que só é um, mas pode ter mais de um, né? Que são os copolímeros. Mas copolímero, engraçado, é porque são polímeros de aplicação bem específica. Então, acaba que a gente não mostra muitos exemplos, certo? Então, essa reação é baseada no quê? Na união de moléculas menores, os monômeros, para formar a molécula maior. Cuidado, meu povo. Eu já escutei isso, um pessoal me perguntando. Alcides, uma reação de polimerização é infinita? Bom, na teoria, sim. Mas na prática nós temos que lembrar que existem as impurezas, outras substâncias, a quantidade de material também. Então você não tem como ficar fazendo aquela reação para sempre. Você acaba conseguindo fazer moléculas longas, mas existe uma limitação, tá? Show? Então, a polimerização pode ocorrer tanto em moléculas acíclicas como moléculas cíclicas. Não esqueçam disso. Pessoal do IPTV, como vocês estão acompanhando pela televisão, diferente dos meninos que estão no YouTube, que é mais fácil de dar o print. Então, ó, anotem essa parte aqui, certo? Pessoal de Jerumenha, o George aqui, já tá aqui. Um abraço, meu filho. Ah, pois digam para eles que eu gosto muito de vocês aí, viu? Vocês sempre estão aqui acompanhando a aula, ó. Um abração, pessoal de Jerumenha, a unidade escolar Sebastião Rocha Leal. Valeu aí. Pois, ó, George, preciso que vocês tenham essa anotação aqui. As outras coisas não, porque eu quero que vocês vejam como é o exemplo. Mas, primeira definição, os exemplos a gente vai gravando, tá bom? Então, anotem essa parte aí. Meu amigo Júnior, dê aquele tempinho de tchu.
Rapaz, o George e a Érica hoje estão me mimando aqui. Tô achando que esse povo quer umas provas bem facinho. Então, ó. Valeu, meu povo. Um abraço pra vocês. Então, gente. Polímero de adição é diferente de condensação por causa de um pequeno detalhe. Polímero de adição, ele vai ocorrer em rompimentos de ligação π. Nós temos uma ligação dupla, certo? A π é rompida e aquele carbono que perdeu a ligação, o que acontece com ele? Ele vai precisar de uma ligação nova, porque o carbono ele é tetravalente. Ele precisa de 4 pares de elétrons. Como a π foi perdida, tem que haver a formação de uma nova ligação lateral. Aí você vai montando um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro. E no caso, aí você forma o polietileno, que é o exemplo que está aqui. Mas também tem os demais, como PVC, entre outros, tá? O detalhe é que o polímero de adição ocorre com o rompimento da π, certo? Exatamente. Érica, a condensação libera água, alguns casos bem, mas são poucos, né? Libera amônia também, amônia H3, mas o mais comum é liberar água, tá? E a adição quebra a ligação dupla e vai montando. Então, polietileno, um dos polímeros mais comuns que a gente tem, o polímero da sacola plástica, o polímero de alguns copinhos que você utiliza por aí. Ele está em quase todo canto da sua casa, para onde você olhar deve ter polietileno em algum lugar. Isso é certeza, tá certo? Então vamos seguindo. Outro exemplo de polímero de adição. Rompe a ligação dupla. Olha como é que o monômero fica. Só com ligações simples. No caso do polipropileno, muito utilizado em moldados. Tem um materialzinho que eu acho que vocês já devem ter visto. Umas embalagens que usam muito para colocar comida quente, principalmente aqueles hambúrgueres. Que é aquele que fecha certinho um formato de hambúrguer. Aqui dali é de polipropileno, tá? Mas ele é mais moldável, porque tem uns que eles colocam em grande quantidade, aí fica mais resistente. Outros ficam mais molinhos. Depende do tamanho da cadeia. Polisibutileno, o famoso pneu, certo? Que é a borracha butílica, que serve para fazer as câmeras de pneus e o próprio pneu. Lembrando que algumas borrachas ainda passam pelo processo de vulcanização, que é a adição de enxofre na estrutura, que deixa ela mais elástica. Tem também o poliestireno. Poliestireno, meu povo, a gente vê muito naqueles copinhos resistentes, aqueles pratinhos mais duros de festa, cadeira, aquelas cadeiras de mesa de 4 cadeiras branquinha, que tem muito em bar, aquela dali é poliestireno também. Aquelas cadeiras espreguiçadeiras que você vê muito em piscinas compridas, também é poliestireno. E também quando você expande ele, tá? Você forma o isopor. Isopor é a marca, viu, meu povo? Na verdade, o nome daqui e dali é um polímero de expansão. Certo? Durante a produção do polímero, você injeta gás carbônico, aí vai inflando ele e vai formando aquela espuma. Depois, quando você estiver um tempinho, coloca na internet para você observar o polímero sendo formado, no caso, o polímero de espuma. Tá? Você vê a espuma sendo feita, a espuma de colchão, a própria espuma do isopor, que ele começa com espuma e vai secando. Aí quando seca que fica o isopor. O mesmo jeito é o colchão. Você mistura os materiais, na hora que começa a reagir, vai injetando ar. Aí vai subindo, fica aquela espuma meio mole, aí de repente ele seca e ele começa como ele começa como uma espuma, não, meu Deus. Agora esqueci, o nome fugiu da cabeça. Ele começa como se fosse bolhazinhas de sabão quando você está esfregando as mãos, né? Aí vai aumentando de tamanho, aumentando e vira aquela espuma mais firme, tá? É muito massa o processo. É complicado de fazer aqui, mas dá para você ver vídeos no YouTube. Eu sempre digo, gente, algumas reações dá até para demonstrar para alunos, outras são mais complicadas porque envolvem substâncias que têm um valor um pouquinho caro,
E para demonstrar é difícil. Ó, PVC. PVC resistente demais, Antônia, boa tarde. Ele é muito resistente, muito utilizado principalmente para tubulação. Ó, o engraçado é que alguns polímeros, eles acabaram pegando a ideia de serem aplicados somente para uma coisa, que é o caso do PVC. Todo mundo, quando pensa no PVC, lembra logo de canos e conexões, certo? Mas ele é usado para muita coisa, tubo flexível, luva, o couro plástico, aquelas botas mais baratinhas que você vê o pessoal utilizando, que parece uma borracha, mas aqui dali é PVC. Ele parece um couro sintético, mas é a base de PVC, tá? Fita de vedação, entre outros. PVA, tinta, adesivo, goma de mascar. O interessante do PVA é que a diferença dele para outros polímeros é que eles encerram a polimerização antes de deixar ele muito sólido. Eles fazem o polímero pequeno, eles não deixam crescer muito. Porque todo polímero, se você deixar ficar muito longa a cadeia, ele tende a ficar sólido. No caso do PVA, ele deixa ele ficar mais elástico, mais adesivo. Tanto que você usa na goma de mascar, na tinta. Hã? O Teflon, olha aí, tudo aí que eu estou mostrando para vocês, todos são exemplos de polímeros de adição. Rompe, ligação pi e forma a polimerização. Não esqueçam, foquem nisso. Quebra a ligação dupla e vai montando os monômeros um ao lado do outro. O Teflon, principal utilização, a frigideira. Mas claro, tem muitas outras aplicações, né, gente? Mas todo mundo conhece o Teflon, porque vê ele lá na frigideirazinha quando você vai fazer o ovo e não gruda. Aí o menino pega e diz: ah, professor, na minha casa tem Teflon e gruda. Sabe por quê, meu filho? É que você preparou o ovo com a colher de metal e esfregando e você arrancou o Teflon. Aí quando arranca o Teflon, meu filho, aí você acabou com a função da panela. Tem que comprar outra frigideira. No Teflon você tem que usar uma colher principalmente aquela que o pessoal chama, aquela que parece um silicone. Eita, Rosário, agora é o pão duro, é o nome daquela, hein, Rosário? O nome daquela colher que o pessoal utiliza muito é pão duro, né? Que ela é tipo borracha. É tipo uma espátulazinha, uma espátulazinha siliconada. Tem que usar ela para não arrancar o Teflon, senão você perde toda a função, tá? Eu aprendi que era pão duro o nome dela, porque você raspa e não deixa sobrar nada. Então, polímeros acrílicos, como metacrilato de metila, também um polímero de adição. Parece vidro e ele é muito utilizado principalmente lente de farol, lente de lanterna, aquela lente que você jura que é vidro, mas aqui dali é um plástico, meu povo, é um polímero. Polimetraquilato, olha a reação dele, a partir de uma reação de adição. Polímero de adição muito sussa. Também outro, acrinolitrila. Eu estou passando mais rápido, pessoal, que eu só quero demonstrar para vocês como várias reações de polímeros são a base de polímeros de adição. Por isso que não é tão difícil de você gravar. São dois tipos. Polímero de adição, ó, é uma ligação dupla sendo rompida, tá? E a de condensação que eu vou já mostrar, você vai perceber a diferença. Deixa eu ver. Ah, exatamente. É porque ele reduz a perda da receita, né? Da transferência de um recipiente por outro. Não, é porque ali é uma espátula, né? Na verdade o nome, mas eu acho engraçado que eu fui falar pão duro, aí uma pessoa pegou e ficou só rindo de mim. Eu disse, rapaz, eu aprendi isso aqui como pão duro, o nome desse negócio. Exatamente por causa disso, que ele reduz demais a perda de uma transferência de uma embalagem para outra. Mas ali é uma espátulazinha de silicone e ela que você tem que usar. E um copolímero, professor. Qual a diferença de um copolímero para um polímero normal? Aqui é um polímero de adição, tá, gente? A diferença é porque um polímero comum, que é um homopolímero, você tem o mesmo monômero se repetindo.
Num copolímero, você tem que, no mínimo, 2 monômeros diferentes. Você tem 2 monômeros montando um polímero de adição. Qual a vantagem desse tipo de polímero? É porque descobriu-se que quando você monta de maneira alternada, quando você vai variando a montagem da polimerização de adição, mudando o tipo de monômero, você obtém características muito diferentes para cada polímero. O ABS, por exemplo, ele é um copolímero muito utilizado em invólucro de aparelhos eletrônicos. Celular, câmera, microfone, computador, TV. Esse plástico bonito, mais duro que você vê nos equipamentos eletrônicos, normalmente é ABS. Tá? Outro que tem o Buna N. Buna N é mais borrachudo, é mais utilizado em mangueiras, revestimentos. Buna S também, cabo elétrico. Tá? Só mostrando os vários exemplos, olha aqui, ó. 2 monômeros. Professor, como é que você sabe que é um polímero de condensação? Repara que só tem um polímero, não tem aqui o mais água. Se tivesse o mais água bem aqui, era condensação. Como está formando somente um produto, polímero de adição, tá? Olha aqui o de condensação. Qual é a diferença? Na reação, indica perda de água em algum momento. Essa perda de água acontece por quê? Num polímero de condensação, gente, não tem uma ligação dupla para ser rompida e possibilitar a polimerização dos outros monômeros. O que acontece é que você tem um grupo que reage com o outro grupo da outra molécula e geralmente essas duas reações formam água. Como você pode ver, o hidrogênio do anel aromático do fenol reage com o oxigênio da carbonila do formaldeído. Essa reação forma água e deixam esses carbonos precisando de quê? De ligação. Então eles se ligam. No caso, baquelite, o cabo de panela, aquele cabo preto, é a baquelite, é um polímero de condensação, tá? Você tem vários monômeros se unindo por condensação, geralmente elimina molécula de água, mas não esqueçam que em alguns casos pode ocorrer a eliminação de NH3, mais água é o mais comum, tá bom? Nylon. O nylon, gente, é uma poliamida. Ela vem de um ácido, ó. Ela vem de um ácido e de uma amina. Mas não é um ácido qualquer e nem uma amina qualquer. Tem que ser um diácido e uma diamina. Por quê? Porque, gente, se tu tiver só um ponto de reação, não tem como você anexar ao lado novos monômeros. Você precisa ter uma amina de um lado, do outro. Uma carboxila de um lado e do outro. Porque é esses grupos que vão reagir e você vai encaixando novos monômeros até fazer a molécula do tamanho que você deseja. No caso, o polímero de adição, olha aqui, ó, de condensação, desculpa, molécula de águazinha ali, você tem molécula de água, polímero de condensação, tá? Vamos fazer o seguinte, bora responder as questõezinhas. Botei algumas questões do Enem, eu acho que a Érica já conhece todas, que a Érica ela tem cara que ela baixa todas as provas do Enem e responde tudo. Ou eu tô errado, Érica? Acho que tu conhece. Do jeito que tu responde questões do Enem aqui, acho que você já conhece todas. Ó. A enorme quantidade de resíduos gerado pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Aí fala que polímeros convencionais vêm sendo substituídos por polímeros biodegradáveis, e a gente observa isso muito. Eu, pelo menos, já começo a observar nos supermercados. Antigamente, tinha sacola comum de polietileno. Aí tiraram as sacolas
para vender aquela sacola lá ambiental, né? Aí agora voltou a sacola, mas se você observar o que é que tem escrito na sacola, biodegradável, certo? Ultimamente começaram a se usar uns polímeros que eles levam um tempo bem menor para sofrer decomposição na natureza. Por isso que a resposta aqui, ó, letra D. Qual a vantagem dos polímeros biodegradáveis? Levam um tempo menor para sofrer a decomposição. Simples assim. Beleza? Vamos seguindo. Essa aqui tá boa demais. Aí a letra D, viu, Antônia? Deixa eu ver a letra E. Por que não é a letra E? Apresentam propriedades semelhantes. Sim, eles têm propriedades semelhantes aos convencionais, tá correto? A letra E é engraçado, olha. Uma coisa que acontece no Enem às vezes. Gente, ao pé da letra, a letra E tá correta, mas o detalhe é que você lê rapidamente ali pode se confundir. Ó, vantagens socioambientais. Quando eu digo que apresentam as mesmas propriedades mecânicas, eu só estou dizendo que eles têm vantagem, eles têm semelhanças, tá? Mas como a questão quer as vantagens socioambientais, então é o fato de um degradar mais rápido que o outro, ok? Cuidado que às vezes o Enem faz isso, ele põe duas alternativas que estão certas, mas ele perguntou uma coisa, né? Aí como ele só perguntou uma coisa, uma delas está equivocada, apesar do texto dela estar corretinho, viu? Segunda, dentre os monômeros acima, qual apresenta solubilidade em água? Gente, para apresentar solubilidade em água, tem que ter ponte de hidrogênio. Olha isso aqui, ó. Uma amida, desculpa. Aqui nós temos uma amida. E a amida, ela tem um grupo NH2, que ocorre a formação de pontes de hidrogênio. Como ela vai ter vários grupos repetidos, então é um polímero que apresenta solubilidade em água. Todos os outros aqui só vão ter muitos e muitos e muitos carbonos. E com isso, não serão solúveis. Então, o polímero que vai apresentar solubilidade em água é a poliacriloamida. Show? Belezeira? Sussa? Meu povo, estou vendo aqui que o tempo está encerrando. Queria agradecer todo mundo que assistiu a aula. Mandar um grande abraço para vocês, viu? Muito bem, Antônia e Érica acertaram, viu? E próxima semana estamos de volta, tá? Tchau!